Olá, crianças! Estamos de volta para continuarmos as nossas histórias sobre os reis de Judá e Israel. Como vocês estão? Muito bem? Temos aí o desfecho dessa história longa de Acabe e Jezabel hoje, para vocês saberem qual será o final desse casal de reis tão maus, né? Que tanto desagradaram a Deus. Aconteceu que a Síria queria atacar Israel, um país muito poderoso chamado Síria, crianças, que existe até hoje, inclusive. E eles queriam atacar Israel e o rei Acabe queria então poder conseguir a ajuda do outro rei. Ele queria se juntar agora com o rei de Judá. Lá em Judá, vocês se lembram que eu falei do rei Asa, que trouxe muitos anos de paz, e esse tempo todo de paz que aconteceu ali no reino de Judá foi bom, foi agradável a Deus. Porém agora Acabe, ou melhor, Asa morre e deixa o seu filho Josafá reinando em seu lugar. O novo rei de Judá agora então é Josafá, que será também um bom rei como foi o seu pai. Ele também estará sempre preocupado, crianças, em fazer aquilo que agrada a Deus. E ele então vai receber o convite do rei Acabe para ajudá-lo na batalha contra a Síria. Será que Josafá vai aceitar esse convite de um rei malvadão como Acabe? Apesar de tudo, eles dois faziam ali parte do reino que era do povo de Deus. Embora o reino tivesse dividido em reino do norte e reino do sul, ainda assim juntos eles formavam o reino daquele povão todo de Deus que lá atrás Moisés tirou do Egito, que atravessou o deserto, que Josué reconquistou toda a terra. Então Josafá queria poder ajudar esse outro reino, na verdade a outra parte do reino que era o mesmo, mas por enquanto estava ali dividido, não mais unido como foi no tempo do rei Davi e de Salomão. Então Josafá aceita o convite de Acabe, apesar de Acabe ser malvadão. Porém, Josafá, sendo um rei bom, que sempre fazia a vontade de Deus, diz a Acabe que antes quer poder ouvir o conselho de um profeta. Lembre-se que Acabe não era muito amigo dos profetas, né? O profeta Elias, ele perseguiu, ele e Jezabel queriam matá-lo, e existiam então ainda outros profetas ali naquela terra. Lembra que Deus avisou para Elias não ficar triste, não ficar ali tão perturbado, porque ainda existiam outros profetas, sim, falando ali a voz de Deus, a vontade de Deus no meio do povo. Então, Josafá quer ouvir o conselho de um profeta. Ele quer ter certeza de que farão tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, Acabe manda chamar o profeta ali da sua terra, mas ele diz assim, ó, eu não sei não, a gente pode pedir o conselho, a opinião desse profeta, mas ele nunca fala coisa boa para mim. Ele sempre profetiza coisas ruins ao meu respeito. Então, mesmo assim, Josafá prefere ouvi-lo. Então, aquele profeta, que não é Elias, agora é Micaías, diz que eles vencerão a batalha. Olha, então Acabe se empolga. Mas sabe o que esse profeta também diz? Além de que eles vão vencer, diz que Acabe não vai voltar vivo da batalha. E Acabe então já fica grilado, fica preocupado. Fala, ué, nós vamos ganhar a batalha contra os sírios, mas eu vou morrer? Então não é vantagem. E aí ele diz, tá vendo só? Eu disse que esse profeta nunca fala nada de bom para mim. Mas por que o profeta sempre dizia coisas ruins a respeito de Acabe? Porque Acabe não fazia as coisas de acordo com o que Deus ensinava, crianças. Tudo que Deus ensinava, Acabe fazia o contrário. Ele sempre ia pela cabeça da bruxa má, da Jezabel. E eles então se prepararam para aquela batalha. E vocês se lembram que para uma batalha as pessoas precisam estar muito bem equipadas, né? Existem aí as batalhas da realidade, das guerras, inclusive daquela época, mas também existe aí as batalhas da nossa vida, que a gente precisa se preparar. Então, os guerreiros se vestiram aí com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os
as sandálias da paz e a espada do Espírito. Foi assim que Josafá se equipou para ir para aquela grande batalha, porque ele queria fazer tudo conforme a vontade de Deus. E ele se vestiu então dessa armadura que a Bíblia nos ensina, para que a gente esteja preparado para todas as batalhas, e foram eles ali então para a guerra. Só que Acabe quis dar ali uma enganada. Sabe o que ele fez? Ele enganou aquele pessoal todo, se disfarçou para que não conseguissem encontrá-lo. Ele disse: bom, já que está dizendo aí que eu vou morrer, então eu não vou com a minha armadura, não vou com a minha carruagem, eu não vou do jeito que eu costumo ir para as batalhas para não ser reconhecido. Eu vou aí fingir que sou outra pessoa, vou colocar um outro no meu lugar, e se alguém quiser me atingir, vai atingir o outro que vão pensar que serei eu. E assim foi Acabe, corajoso para a guerra, disfarçado. Mas não teve jeito, crianças. Ele mesmo assim, no meio da batalha, apesar de Josafá estar ganhando com seu exército, ele foi ferido. Acabe foi atravessado por uma flecha e morreu. Foi o fim de Acabe, crianças. Ele não voltou daquela batalha, não voltou para casa. Não adiantou ele ir disfarçado, não adiantou ele trocar de lugar com ninguém, porque era a vez dele, era a hora dele. A hora de Acabe chegou, o fim da história dele. Agora chega de fazer maldade. Então Acabe morre, mas mesmo assim o exército de Israel e Judá juntos vencem o exército da Síria. E agora é hora de voltar para casa e darem então a notícia para a rainha Jezabel. Será que ela vai ficar feliz com a morte do marido? Será que ela vai gostar de saber que ganharam a batalha? Então dão a ela a notícia de que Josafá está vivo, de que a batalha foi vencida, mas Acabe não voltou. E mais uma vez ela fica enfurecida. As profecias são recados de Deus para as pessoas, avisando muitas vezes algo que vai acontecer, algo que a pessoa precisa fazer. Mas aqueles que não dão ouvidos, crianças, para aquilo que Deus manda fazer, acabam se dando mal, como foi o caso de Acabe. Então Jezabel mais uma vez fica enfurecida, porque ela não considerava que as profecias pudessem ser bons conselhos, mas ela considerava que eram pragas que os profetas rogavam contra o reinado dela, contra o povo dali do reinado dela e de Acabe. Então Jezabel, nervosa, pinta o rosto, vai para a janela do palácio, na torre mais alta, e de lá fica observando alguns profetas chegarem e alguns entrarem na cidade, e de lá ela xinga e amaldiçoa mais um outro profeta chamado Jeú, que ia entrando na cidade. E ali acontece então que Jeú chama a atenção de soldados, oficiais do rei, dizendo: vocês estão comigo? Estão com o Deus dos exércitos ou estão com essa bruxa malvada? E eles se olham um para o outro, e Jeú vê que ali no meio daqueles soldados existem pessoas que já estão voltadas para o lado de Deus, e ele então diz: se vocês estão com Deus, joguem essa bruxa aí de cima. Crianças e soldados jogam. A Jezabel é jogada da janela e ela acaba então morrendo. Nossa, ela ainda foi atropelada pelos cavalos. Que morte horrível, crianças. Jezabel não teve um fim nada feliz. E assim sempre acaba sendo o final de pessoas que não fazem o bem, que só desejam o mal. Por isso a gente tem que sempre escolher as coisas boas, as coisas certas. Assim como quando o papai e a mamãe mandam vocês fazerem as melhores escolhas. Muitas vezes vocês não querem escolher aquilo que o pai e a mãe dizem que é o melhor. Vocês querem escolher o que é mais divertido, o que é mais gostoso, o que é mais rápido, mais fácil. Mas quem é que sabe o que é melhor para você? O papai e a mamãe ou você mesmo? É claro que os pais sempre sabem o que é melhor para os filhos, porque eles já viveram mais, têm mais conhecimento, e assim como nós também devemos confiar que Papai do Céu sabe o que é melhor para nós.
Por exemplo, nós temos aqui duas bandejas de comida, duas bandejas de guloseimas, frutas e verduras e muitos doces. Qual vocês escolheriam? Eu acho que a maioria da criançada vai escolher a bandeja de doces, não é? Mas e o papai e a mamãe? O que será que eles vão escolher para vocês comerem? Frutas e verduras. Pode não parecer tão gostoso, mas com certeza será a melhor escolha, porque vai fazer bem para a saúde. Vocês também podem comer um pouquinho daquilo, mas tem que comer muito mais desse outro aqui, porque é o que faz bem. Então a escolha dos pais para vocês sempre é o melhor para vocês. Assim como a escolha de Deus para nós sempre é o melhor para nós. Deus sempre sabe qual é o melhor para todos nós. E assim ele avisava Jezabel e Acabe do que era melhor, do que era certo através da boca dos profetas, e eles nunca quiseram ouvir e tiveram esse final horrível, desastroso. Por isso a gente deve fazer as melhores escolhas e sempre ouvir a voz de Deus para termos um final feliz. Amém? Gostaram da história? Triste fim, não é, crianças? Mas eles escolheram esse final ruim, porque não ouviram a voz de Deus, infelizmente. Vamos orar? Antes vamos ler o versículo, desse dia. O versículo diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Então aqueles que servem a Deus, somente a Deus, alcançam vitória, como foi com o rei Josafá, que saiu vitorioso. Agora no reino de Israel vai reinar o filho de Acabe, que também não vai ser nada legal como ele. E lá no reino de Judá, Asa morre e vai reinar Josafá, que também será um bom rei como foi o seu pai. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por este momento e te pedimos que as nossas crianças possam aprender com essa história a fazerem sempre as melhores escolhas para a nossa vida. Aprenderem desde pequenininhos a fazerem as melhores escolhas desde as pequenas coisas, porque quando eles crescerem, terão que fazer escolhas maiores e mais difíceis. Que eles desde pequenos aprendam a ouvir a voz dos pais, os conselhos dos pais e principalmente a voz de Deus, os conselhos do Senhor, da sua palavra, para que possam ter aí uma vida feliz, próspera, vitoriosa e um final feliz ao lado de Deus. E não um final triste e trágico por não terem ouvido os conselhos dos pais, dos pastores e de Deus, que usa os pais, os pastores, professores para nos dar os melhores conselhos, porque são pessoas sábias que buscaram conhecimento, que Deus as usa para nos dar bons conselhos. Então ensina os nossos pequeninos a ouvirem os bons conselhos e ouvirem a voz de Deus para serem felizes, prósperos e vitoriosos como foi o rei Josafá nesta batalha. E não enganarem a ninguém, porque não adianta enganar a Deus, ninguém engana, como Acabe tentou enganar, mas mesmo assim foi pego, porque chegou a sua hora. Infelizmente, ele não fez a melhor escolha. Que as nossas crianças possam fazer as melhores escolhas e terem o melhor final, o melhor enredo para suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Até a próxima aula. Na próxima videoaula nós veremos então como vai continuar essa história dos reis. Agora mudou tudo. Morreu o rei Asa em Judá, morreu o rei Acabe em Israel. Vai continuar um rei mau lá no reino de Israel e continuar o rei bom no reino de Judá. Vamos ver como as coisas vão se encaminhar. Não percam a próxima videoaula e não deixem de fazer as atividades no site da igreja para que vocês possam aprender muito mais, pesquisem muito mais, para que vocês aprendam a vontade de Deus para todos nós e para a vida de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima videoaula.